Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um react do vídeo da Elaine Souza, tá bom gente? Deixa a opinião aqui nos comentários, tá bom? Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Urtizita e nesse meu canal hoje eu vou trazer um react que é uma das coisas que o que Elaine vai falar no vídeo dela. É uma das coisas que é muito importante de se compartilhar e de falar aqui no vídeo de hoje. E eu achei muito importante trazer aqui para vocês, pra gente se comunicar, para também saber a opinião de vocês, para poder libertar mais mentes dessa escravidão que é a religião, né? E esse vídeo não é para atacar nenhuma religião, não, enfim, é só apenas para mim expor meus pensamentos, o que eu compartilho aqui, né, para ajudar outras pessoas, minha crítica, né, criticando também, trazendo ajudas aí para ajudar as outras pessoas, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Para pensar por que tantas religiões prometem a salvação como se isso fosse a solução para todos os nossos problemas? A ideia é quase sempre a mesma. Siga as regras, cumpra os rituais, abra mão de quem você é, e você vai ter uma eternidade de paz, felicidade e glória. Mas e se essa regra, ao invés de te libertar, estiver te prendendo? E se ao esperar por um paraíso futuro, você estiver adiando a vida que poderia viver agora? Muita gente cresce ouvindo que o sofrimento faz parte de um plano maior, que a dor tem um sentido mesmo quando ela te destrói, e que se você aguentar calado, um dia tudo vai ser recompensado. Mas enquanto isso, a vida vai passando, e as oportunidades de mudança real, aqui e agora, vão sendo deixadas de lado. E o presente vira um simples corredor de espera, como se o agora fosse só um teste para depois. Isso é muito fato, sabe? A religião, ela, enfim, é isso que acontece, né, de você ficar esperando ali uma salvação, que você tem que se igualar aos outros para você poder ter uma salvação. Isso é muito contraditório, sabe? Muito contraditório, até porque, como está no gibi, né? Vocês sabem que Jesus, ele morreu, né? Para pagar nossos pecados, né? Como que ele vai pagar uns pecados o pecado que ele mesmo criou, né? Ele criou o pecado. Ele criou o ser humano para poder pecar. Ele criou o inferno, ele criou o Satanás, criou o diabo. Ele criou o mal e bem e ele cria essas coisas para você, para dizer depois que você pecou e pagou, e ele está pagando seus pecados por uma coisa que ele mesmo criou, né? Ou até mesmo ele te mandar para o inferno por conta, ele cria um inferno para tu ir para o inferno, entendeu? Dizer que você, e ele sendo um Deus onisciente, sabendo de tudo isso, ele sabendo que tu vai para o inferno, afinal de tudo, ele ainda te faz, cria você para pecar, fazer um monte de coisas, atrocidades, para depois te mandar para o inferno. Ele sabendo de tudo isso, né? Enfim. Ou até mesmo, né? Como é que um Deus, né, cria o ser humano para poder salvar, né, dizer que salvou, e se pelo gibi, né, as pessoas já estão salvas, né, salva de que mesmo, né, porque as pessoas ainda continuam sofrendo, continuam passando por problemas, passando por depressão, acontecendo várias coisas, atrocidades, chacina, feminicídio, machismo, preconceito no mundo, racismo, acontecem tantas coisas, né? Horríveis, né? Abusos com crianças, sequestro, várias outras coisas horríveis que acontecem
E se Deus ele salvou a humanidade, por que que essas coisas ainda acontecem, né? Se ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todo o sofrimento, né? Se ele morreu para pagar nossos pecados, e por que ainda as pessoas, a gente precisa fazer as coisas, deixar de fazer as coisas que ele mesmo criou só para ter acesso a um rei, um céu, uma salvação que ele mesmo criou, né? E ele pagou ali para que se foi pago ainda, se foi pago por ele, né? Por que que você ainda a pessoa tem que ficar ali, as pessoas têm que irem para o inferno? Se ele pagou, né? Porque as pessoas ainda sofrem, né? Enfim, não tem lógica isso, né? Não tem lógica isso. Então, se tá pago pela graça, né? Pelos gibis da história, né? Que nós sabemos que é mentira, né? Que isso nunca aconteceu. Mas se tá pago, se todo mundo tá salvo pela graça, e por que as pessoas ainda continuam, elas têm que deixar de viver as suas vidas acreditando num paraíso, deixando de viver o presente e esperando o futuro, né? Enfim. E talvez tu não sabe se tu vai viver, estar vivo amanhã, né? Ou daqui a um ano, ninguém sabe, né? É sem lógica mesmo isso. O problema é que, ao viver nessa lógica, muita gente se acostuma com a injustiça, aceita relacionamentos abusivos, tolera opressões, engole o sofrimento com a esperança de que tudo será recompensado no final. Foi assim que várias mulheres, por exemplo, foram silenciadas na história. Isso é verdade. Muitas pessoas acreditando numa salvação, que o final da história ali do filme, né, que é a vida, elas vão ter um final feliz, né, que elas têm que aguentar o marido traindo ela, ou quando ela está sendo desrespeitada, né, pelo marido, ou, enfim, a mulher está traindo o marido também, ou acontecendo várias coisas, abuso entre crianças, várias coisas horríveis acontecendo. Não, eu preciso normalizar isso, aceitar, entendeu? Porque afinal, no final vai ser tudo glorioso. Eu vou pro céu, vou morar no céu, vai acontecer uma salvação, vai acontecer um arrebatamento. E afinal de contas não vai acontecer, né? Nós sabemos. E as pessoas ficam acreditando nisso, né? Esperando que isso aconteça e normalizando, aceitando tudo normal, as pessoas sofrendo, passando por todas essas coisas e acreditando que no final vai ter uma justiça, mas não vai ter. Ensinadas a obedecer, a se submeter e a não questionar, porque a promessa era clara: se elas fizessem tudo direitinho, elas seriam salvas. Mas a que custo? Quando a salvação depende da sua negação, ela não é liberdade, é controle. E essa ideia não está só presente nas religiões que nós costumamos chamar de fundamentalistas. Até nos discursos mais suaves há uma lógica bem parecida. Só existe valor em você se você se encaixar em um modelo idealizado. E esse modelo geralmente exclui quem pensa diferente. Pois é, a salvação só acontece se você se igualar aos outros. Se tu não se igualar aos outros, tu não tá salvo, entendeu? Esse é o pensamento, né? E outra coisa, a religião é uma forma de controle política, social, muita coisa, né? Nós sabemos. Então, isso aí não tem nada de salvação, nada divino. É tudo para controlar o ser humano. Porque como a gente estamos aqui como os outros animais, nós sabemos que a gente estamos aqui e a gente não é nada melhor do que os animais. Nós somos animais
E o animal ele precisa ser controlado com o medo. A gente só deixa de fazer algo por conta do medo. Medo de morrer, medo de ir pro inferno, medo de ser traído, enfim, essas coisas, né? E se a gente virar a chave? E se ao invés de a gente buscar a salvação futura, a gente começar a se perguntar: como eu posso viver melhor agora? O que eu posso fazer hoje para transformar a minha realidade sem esperar que algo mágico resolva tudo? A salvação não precisa ser uma promessa distante. Ela pode estar na sua anatomia, no seu pensamento crítico, na sua capacidade de agir com consciência e propósito no mundo. Você não precisa da eternidade para viver com sentido. O sentido pode estar no presente. É verdade. O sentido está no presente, realmente é verdade. Concordo com ela. Você precisa criar o seu sentido de viver. Não precisa ser na religião. Enfim, você precisa, para você poder ter um motivo de viver, um motivo de ser feliz ou se ser do bem, você não precisa de uma religião, né? Precisa dessas coisas para poder trazer sentido para sua vida, né? Isso é fato mesmo, é verdade. No agora e nas escolhas que você faz todos os dias. E talvez essa seja a maior liberdade que alguém possa conquistar. Parar de ficar esperando o que nunca veio e começar a viver de verdade. É isso, gente. Ai, peraí, deixa eu... É isso, gente. É isso que eu falo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo, do react aqui. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo, tá bom? Que é muito importante. E é isso, para esse vídeo chegar para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tchau.